que a gasolina, as emissões são mais reduzidas em etanol. Então cabe ao consumidor identificar o que é melhor para ele, se é a questão do consumo financeiro ou se é a questão da preocupação ambiental, mas se conseguir juntar as duas é muito melhor, né? A seguir, TV Câmara, ao vivo. TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia a você que acompanha a TV Câmara Campinas. A partir de agora, direto do plenário da Câmara Municipal, você vai assistir a primeira audiência pública de 2024 da Comissão de Constituição e Legalidade, presidida pelo vereador Jorge Schneider. O encontro tem como objetivo debater o projeto de lei número 107 de 2023, de autoria do Executivo, que altera a Lei Complementar número 208 de 2018, que define o parcelamento, ocupação e o uso de solo no município de Campinas. Agora com a palavra o vereador Jorge Schneider. Bom dia a todos e a todas. Declaro aberta a primeira audiência pública do ano 2024. O edital foi publicado no dia 7 de fevereiro de 2024 e diz o seguinte: o presidente da Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara Municipal de Campinas convoca, nos termos do inciso 5º do artigo 85 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campinas, audiência pública a se realizar no dia 19 de fevereiro de 2024, segunda-feira, a partir das 10 horas, no plenário José Maria Matozinho, deste Poder Legislativo, localizado na Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66, Ponte Preta, para debater a seguinte proposição. Projeto de Lei Complementar, PLC, número 107/2023, processo 239663, de autoria do Prefeito Municipal, que altera a Lei Complementar número 208, de 20 de dezembro de 2018, que dispõe sobre parcelamento, ocupação e uso de solo do município de Campinas. Informa ainda que a audiência pública será transmitida pela TV Câmara através do sinal digital 11.3, do canal 4 da NET e do canal 9 da Vivo Fibra, com retransmissão simultânea nas fanpages da TV Câmara Municipal de Campinas e da Câmara Municipal de Campinas no Facebook e streaming no site campinas.sp.leg.br e no canal da TV Câmara Campinas no YouTube. Esclarece que a população poderá participar da audiência presencialmente e também através de link disponível na página inicial do site www.campinas.sp.leg.br. Assino eu, presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, vereador Jorge Schneider. Eu quero aqui agradecer desde já a presença do nobre vereador Cecílio Santos, que faz parte da Comissão de Legalidade, do vereador Eduardo Magoga, do vereador Paulo Gaspar, do vereador e nosso presidente Luiz Carlos Rossini, do vereador Paulo Búfalo, também de Valquíria Sonati, assessora da Secretaria Municipal de Relações Institucionais, aqui representando o nosso prefeito em exercício, Vanderlei de Almeida, também Cláudio Pires, secretário adjunto da Secretaria Municipal de Justiça, Esther Ishikawa, real arquiteta da CEMURB, e também a nossa amiga e secretária Carolina Baracá Lazinho, secretária municipal de urbanismo. Agradeço a presença de todos e a atenção de todos. Vereador, o senhor tem alguma colocação a fazer? Pode fazer. Não, acho que podemos passar para os nossos... Podemos ir direto, então. Eu abro a palavra à nossa secretária Carol para que ela faça as suas considerações. Bom dia a todos. Obrigada, vereador.
né, por essa audiência. Em seu nome, quero cumprimentar todos os vereadores presentes aqui nessa audiência pública. É importante a gente dizer que a Secretaria de Urbanismo vem fazendo toda a revisão das legislações urbanísticas no município, em conjunto com a Secretaria de Planejamento. Nós éramos 2 secretarias e, no meio do ano passado, a gente acabou, né, fazendo a separação, justamente para ter uma melhor gestão e melhor encaminhamento das legislações. Mas isso não quer dizer que nossos trabalhos não estão sendo feitos em conjunto, que isso é muito importante, né? Então, externo aqui o meu cumprimento ao meu companheiro Marcelo Colutini, que vem trabalhando junto com a gente nessa revisão das legislações. O Fernando, nosso coordenador de aprovações de projetos da CAP, em nome da Esther aqui, toda a equipe que vem fazendo esse programa de desburocratização na Secretaria, que envolve, inclusive, a revisão de legislações, revisões de decretos, e esta revisão é uma das quais o Ministério Público nos questionou com relação a um decreto e uma resolução, na verdade, desculpa, era uma resolução, a famosa resolução 1 e 2, que foi feita, né, por um ato administrativo e que tinha uma questão de improbidade nas questões de flexibilizar o coeficiente de aproveitamento em alguns projetos. Então, imediatamente a Prefeitura, sabendo da inconstitucionalidade, que isso foi apontado pelo Ministério Público, a gente já fez a minuta de lei, fizemos as audiências, então isso mostra uma proatividade da nossa gestão e equacionar esses problemas que, às vezes, a legislação traz, né? E a revisão da 208, que foi promulgada em 2018, ela tem que acompanhar também a dinâmica do município. Então, isso é muito salutar. A partir do momento que a gente vê que precisa adequar uma legislação, a gente encaminhar os projetos de lei a essa casa, ao qual a gente sempre conta com a comissão, vereador, que nos ajude realmente a avançar Campinas, a desburocratizar e atrair mais investimentos. A gente sabe que os investimentos, eles geram emprego, geram receita no município, faz com que a economia da cidade se desenvolva, e algumas regiões também trazem potencialidades econômicas que a gente acaba mudando a dinâmica urbana. Então, é importante a gente sempre estar revendo a legislação e não esperar todo aquele pacote ser revisto e a gente ir equacionando os problemas assim que a gente vai apontando. Então, eu agradeço aqui, né, a participação nessa audiência. Eu vou passar a Esther, que coordenou todo o trabalho com a equipe, que vai fazer a apresentação dos artigos que a gente alterou, tá, na resolução 1 e 2, que a gente incorporou no projeto de lei, e também o Poder Público, nesta sessão, traz uma emenda do Executivo, que a Esther vai comentar, isso é muito importante a gente trazer. Não foi possível fazer essa adequação quando a gente encaminhou o projeto de lei, mas a gente traz essa casa, né, uma emenda que foi um pleito de próprios vocês construtores aqui representados nessa audiência, escritórios de arquitetura e engenharia com relação às varandas, né? Então, a gente traz aqui uma emenda que a Esther vai apresentar a vocês, tá? E a gente está à disposição aqui para tirar dúvidas também no final dessa audiência. Muito obrigada. Fica à vontade, Esther. Bom dia. Eu vou fazer uma apresentação um pouco técnica, mas vai pegar ponto a ponto do que a gente realmente está mexendo na lei. A gente não está mexendo na lei como um todo, está mexendo em pontos específicos, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro artigo que a gente mexe, que a gente está propondo a alteração, é no artigo 2º, que é de definições, no inciso 10, sobre área permeável. No texto, como era antes, ele tinha essa parte de coberto eventualmente por areia e pedrisco apenas no caso de lote. E como aqui em Campinas tem tanto lote quanto gleba, essa restrição de apenas lote foi retirada. A alteração é apenas isso nesse inciso. O próximo inciso de alteração é o inciso 15, que é o que fala do coeficiente de aproveitamento, que a secretária comentou. O que a gente está alterando? No CAPT não tem nenhuma alteração, a alteração são nas alíneas. A linha A, ele tinha um texto que excluía do coeficiente apenas as áreas de caixa d'água, casa de máquinas, espaço para barriletes, nos pavimentos exclusivamente destinados a eles, e a gente está alterando para que essa área coberta em qualquer pavimento destinado a caixa d'água, casa de máquinas, espaço para barriletes, equipamento mecânico situado em área comum e a circulação vertical para pedestres comum ou privativa, inclusive as anticâmaras, também serão excluídas do coeficiente. Isso é o texto como estava na Resolução 1 de 2020.
No B não teve nenhuma alteração. No C tem uma alteração que a gente está um pouquinho diferente do que está na proposta de lei, porque ele já está com o texto da emenda aqui. Como é que ficou? A somatória das áreas cobertas ocupadas por lazer comum, equipamentos mecânicos em área privativa e instalações para descanso, convívio e vestiários para funcionários, correspondentes a até 5% da área construída total, exceto para habitação unifamiliar e habitação multifamiliar horizontal. A alteração deste texto para o texto que está no projeto de lei as varandas, elas não estão aqui, porque elas não estão mais nos 5%. Por quê? Porque a gente vai inserir o E, que eu vou falar depois. O D era o que já estava lá na resolução, os armários ou depósitos fechados e privativos, de no máximo 2,5 metros por unidade, localizados em pavimentos onde houver vagas privativas nas ocupações da linha B. Isso é como estava na resolução. E a emenda que a gente está propondo é a circulação horizontal de pedestre em área comum para a ocupação habitação multifamiliar vertical e a parte habitacional da ocupação mista nos pavimentos em que houver unidades privativas. Então, essa é a parte da circulação horizontal de pedestres nos andares onde tem apartamentos, eles vão ser excluídos, porque as varandas vão ser incluídas. Então, é uma troca que o mercado pediu para a gente fez os cálculos e viu que viabilizaria, porque não tem muita diferença de área nesse sentido. A próxima alteração, ainda no artigo 2º, é no inciso XL1, que é sobre permeabilidade visual. A gente tinha uma definição muito pequena, a gente deu um pouquinho mais de especificidade nessa definição por questões lá nossa de aplicação e para o pessoal com relação a aplicar isso no dia a dia da permeabilidade visual. Então, mudou para a condição de permitir a interação visual entre o lote ou gleba e o logador público, seja no alinhamento do lote ou gleba ou em plano recuado, devendo ser atendido no fechamento voltado para o alinhamento do imóvel entre a fachada da edificação e o próprio alinhamento do lote ou gleba, observando-se que a medição deve ser feita em metros lineares no respectivo alinhamento e o fechamento, quando houver, deve estar posicionado no máximo a 80 centímetros de altura em relação à calçada, devendo a área permeável visualmente ter, no mínimo, 1,5 metro de altura. A gente sai do artigo 2º e vai lá para o artigo 73. O artigo 73, no parágrafo 2º, ele fala sobre os subsolos, que tem aquele problema do lençol freático. A gente está alterando esse parágrafo para parágrafo 2º. Não será permitido o rebaixamento do lençol freático, observando-se que as edificações deverão atender às seguintes condições. Inciso 1º. Para qualquer pavimento, quando houver escavação superior a 2 metros, na situação mais desfavorável, deverá ser apresentado laudo de sondagem acompanhado de ART. Segundo, quando a edificação não atingir o lençol freático, o autor ou responsável técnico deverá atestar por meio de declaração que a construção não o atinge. Terceiro, quando a edificação atingir o lençol freático, o interessado deverá apresentar solução de engenharia que impeça seu rebaixamento, a qual deverá ser devidamente autorizada pela CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura. E só continuando, 4, ficam isentas da apresentação dos documentos listados nos incisos 1 e 2, as construções com área construída total de até 500 metros quadrados, para tirar os pequenininhos dessa exigência do laudo de sondagem. O artigo 73 ainda, a gente está incluindo mais alguns parágrafos. No parágrafo 4º, considera-se lotes existentes antes da vigência dessa lei complementar os lotes já cadastrados na Prefeitura Municipal de Campinas e também os lotes provenientes de anexação, desdobro, loteamento, modificação, remembramento e reloteamento, cujos pedidos foram protocolados antes da vigência dessa lei complementar.
Isso é uma lei transitória, do caso dos protocolos que estão, os lotes que estão ainda em processo de parcelamento e loteamento, que em 2018 tinham o direito da lei anterior e isso foram aprovados depois. Eles estavam num limbo que não tinham o que fazer. Aí a gente pula para o artigo 83, que é do HMH. A gente está só o parágrafo único, não mudou o texto, mudou para o parágrafo 1º, e incluímos o parágrafo 2º, que diz: para a tipologia de ocupação HMH, na condição tolerada, conforme o artigo 137, serão aplicados os parâmetros relativos à zona mista 2, que é o caso de HMHs que estão numa ZC2, numa ZC4, que estavam sem parâmetro, para poder continuar aplicando os parâmetros de HMH. A gente pula para o artigo 84, que é sobre HMV, CSI e HCSI. O inciso 4, ele só permitia os subsolos ocupar os recuos e afastamentos quando para garagem. A gente está tirando isso, só colocando só que os subsolos poderão ocupar os recuos e afastamentos do lote. O artigo 95, ele fala sobre aquele sinal luminoso que fica pitando quando o portão abre da garagem. Então, a gente mudou um pouquinho esse texto, porque estava tendo um pouquinho de problema lá com o pessoal do Habite. Visando a segurança dos pedestres, a saída de veículo do imóvel deverá receber sinalização de alerta, exceto para habitação unifamiliar e também, exceto nas demais tipologias, para as vagas nos recuos com acesso direto ou indireto, desde que ele não tenha controle de acesso. A gente pula para o artigo 98. O artigo 98 fala sobre as vagas de veículos para os comércios. A gente mexeu bastante nesse artigo, compatibilizando ele com a Resolução 2 de 2020. Qual que foi essa alteração? As edificações a se instalarem no município deverão atender à quantidade mínima de vagas, de acordo com a área e a atividade em que se enquadram. Inciso 1º. Área construída menor ou igual a 500 metros quadrados, uma vaga para cada 100 metros quadrados. Para quais usos? Loja, bar, lanchonete, restaurante, prestador de serviço, escritório, consultório, clínica, laboratórios, banco, academia de ginástica, escola de dança, escola de informática, escola de idiomas, farmácia, drogaria, centro comercial, mercado e supermercado. Continuando. Para área construída maior que 500 e menor ou igual a 1.000, uma vaga para cada 80 metros quadrados para loja, bar, lanchonete, restaurante, prestador de serviço, escritório, consultório, clínica, laboratório, banco, academia de ginástica, escola de dança, escola de informática, escola de idiomas, farmácia, drogaria, casa de repouso e oficina. Aí, terceiro, área construída maior que 500 e menor ou igual a 1.000, uma vaga para cada 60 metros quadrados para centro comercial, mercado e supermercado. Aí o inciso 4, as áreas e as atividades que não se enquadrarem nos incisos 1 a 3 deverão atender a tabela 1 do anexo 5, que não teve alteração. Aí, continuando esse artigo, a gente tem algumas explicações. Parágrafo 1º. Para aplicação dos parâmetros previstos nesse artigo, será utilizada a área construída total, excluindo-se as áreas não computáveis, estacionamento, manobra e circulação de veículos, caixa d'água, espaço para barriletes, casa de máquinas e espaço de fruição pública coberta. Parágrafo 2º. As vagas obrigatórias destinadas a PCD idoso, conforme a tabela 1 do anexo 5, poderão estar incluídas no número de vagas mínimas exigidas. Parágrafo 3º. As vagas específicas destinadas a motos ou bicicletas, conforme a tabela 1 do anexo 5, deverão ser acrescentados ao número de vagas mínimas exigidas. E parágrafo 4º. As vagas específicas destinadas a carga e descarga, embarque e desembarque rotativas, nos termos da tabela 1 do anexo 5, serão facultativas para os casos enquadrados nos incisos 1, 2 e 3 desse artigo. O artigo 197 é um artigo sobre transitório, da Lei 208. A gente está incluindo alguns parágrafos. Parágrafo 3º.
Os pedidos de aprovação de ampliação ou regularização de ampliação para imóveis com projeto deferido e executado sob égide de legislações anteriores serão dispensados do cumprimento dos parâmetros urbanísticos da permeabilidade visual, previsto na seção 9 do capítulo 2º do título 3º e do espaço de fruição pública, previsto na seção 10 do capítulo 2 do título 3º. Parágrafo 4º. Para os pedidos de aprovação de ampliação ou regularização de ampliação, deverão ser mantidos a área permeável conforme a aprovação anterior, podendo, a critério do interessado, ser reduzida até a porcentagem mínima exigida nesta lei complementar, se for menor, né? Parágrafo 5º. Caso a aprovação da construção anterior à data da promulgação dessa lei complementar não tenha sido cobrada a permeabilidade do solo, entende-se que a permeabilidade não é obrigatória para os casos de ampliação e regularização de ampliação. Parágrafo 6º. Não se aplica o disposto nos parágrafos 4º e 5º se houver desdobro, anexação ou reloteamento de lotes ao lote em que a construção foi aprovada anteriormente. E caso os lotes anexados possuam aprovação anterior, nos moldes do parágrafo 4º, a permeabilidade não será exigida. Parágrafo 7º. Quando se tratar de imóvel atingido por restrições específicas, oriundas de tombamento histórico e ou ambiental, com exigência de taxa de permeabilidade superior ao exigido na Lei Complementar 208, prevalecerá a mais restritiva. E aqui, só concluindo o texto da proposta do projeto de lei 107, no artigo 9º, os atos de análise e aprovação praticados sobre a égide da Resolução 1, de 2 de fevereiro de 2020, e da Resolução 2, de 2 de fevereiro de 2020, serão convalidados desde que estejam em conformidade com as disposições desta lei complementar e na legislação aplicável. Obrigada, Esther, pela apresentação. Passo a palavra ao vereador. Muito obrigado pela apresentação. Eu quero aqui registrar a presença e agradecer o vereador Rodrigo da Farmadic, o vereador Arnaldo Salvetti e também o nosso amigo e secretário de Planejamento, Marcelo Colutini. Muito obrigado pela presença. E agora eu abro a palavra para o tempo para perguntas para os senhores vereadores. Algum vereador deseja fazer? Vereador Cecílio Santos. Senhor presidente, vereador Jorge Schneider, obrigado. Tá. Bom dia, Vossa Excelência. Cumprimento os demais integrantes da mesa. Acho que não está ligado, não. Alô? Oi? Perto. Som? Volta. Usa. Tá. Acho que agora ligou. Ligou? Não. Vou trocar aqui. Como dizia, então, cumprimentar o vereador Jorge Schneider, presidente desta comissão, que preside esta sessão, cumprimentar a secretária, de seu nome cumprimentar os demais integrantes da administração, senhoras e senhores, demais vereadores. Eu pude observar que foi ampliado bastante da proposta inicial o escopo do projeto de lei, né? Então, por exemplo, exclui do coeficiente nestas áreas de recuo e áreas que podem ser aproveitados na parte inferior, mas é interessante, e aí a minha pergunta, da questão de segurança. Por exemplo, você tem terrenos que têm caimento profundo, outros para frente e precisa de arrimo, não é? Então, isso, a gente tem recebido reclamações diversas na cidade dessas condições. Queria saber se isso não pode dar problema futuramente. Pelo que eu pude ler, não há esta previsibilidade aqui na lei, embora, claro, isso deve contemplar no projeto quando a Secretaria recebe para análise e aprovação. A outra questão é em relação o artigo 73, o
último parágrafo, né, ficam isentos da apresentação dos documentos listados, e aí fala do tamanho, né, até 500 metros, construções e até 500 metros. E a fala da representante aqui da Prefeitura, da Secretaria, que para tirar os pequenos, uma construção de 500 metros, dependendo do terreno, não é tão pequeno assim, né? E aí a pergunta que faço é sobre a localização, né? Porque a gente tem situações em que está próximo da APA ou está próximo de, enfim, nascentes, terrenos mais caídos, próximo de curso d'água, enfim. Não seria bom fazer essa observação a depender da localização desse empreendimento, desse terreno? Deixa eu ver aqui, tinha uma última, vereador. No artigo 98, né, aqui tem as condicionantes, né? E se tem estimativa de quantos equipamentos, quantos empreendimentos podem estar nessa situação. Não sei se eu me fiz entender, porque tem, com base na resolução de hoje de 2020, né, e aí todas as condicionantes, entende? Os enquadramentos. A Prefeitura tem estimativa de quantos se enquadram nessas condições que estão aqui estabelecidas? Acho que são essas minhas considerações, senhor presidente. Obrigado. Está inscrito o vereador Arnaldo Salvetti. Quero cumprimentar o presidente Schneider dessa sessão. É mais uma orientação, aproveitando que a secretária está presente e o presidente da comissão. Eu gostaria, de, se é possível, presidente, nos termos regimentais, requerendo a seja incluída na ata dessa audiência pública, PLC 107/2003, apresente, colocar o óculos, que a gente vai ficando de idade, agora melhorou. Apresente as alterações para o zoneamento urbano na nossa cidade, a inclusão do artigo que trata o seguinte, eu sei que vai vir uma outra lei, né? Mas eu já gostaria de deixar inclusive já para estudo, o seguinte: as glebas que estiverem inseridas comumente em áreas que permitam a realização de loteamento nas modalidades residenciais, misto e não residencial, poderão fazer a aprovação da totalidade da área na modalidade de loteamento onde a porção maior da gleba estiver localizada. Por que isso? Porque a justificativa. Nas cidades dos grandes centros evoluídos, urbanisticamente falando, permitem essa flexibilidade para o empreendedor e seu foco de negócio, permitindo assim uma harmonia no empreendimento. Então, eu queria, inclusive, encaminhar ao presidente, se não for nessa discussão que a gente está, que eu estou de acordo, mas já fique para a outra que vai vir para a Câmara. Pode ser, presidente? Fica registrado a sua colocação. Como são detalhes técnicos, nós temos que seguir a tecnicidade da secretaria, né? Mas já está registrado, quer dizer, por uma próxima oportunidade, eu acho que dará a liga para esse projeto de lei, sim. Tá. Porque eu acho que é importante essa discussão. Muito bom o registro. Tá bom? Obrigado, hein? Sim. Vereador Rodrigo. Bom dia, presidente, secretária, secretário Marcelo, que também se faz presente, vereadores, também a todos que nos acompanham aqui. Muito importante para o debate desse projeto de lei, para fazer adequações, inclusive que foram propostas pelo próprio mercado, né? É necessário fazer esses ajustes técnicos, mas eu acompanhei aqui, tenho ciência do que está previsto na lei. É muito importante, mas eu venho trazer aqui pedido também do mercado, não está exatamente ligado a alterações técnicas, mas quanto nós fizemos a prorrogação, ainda foi até pelo mercado, eu tive em contato com a secretária para a gente prorrogar, quando nós fizemos a aprovação da 208, a possibilidade de parcelamento e desdobro de lotes em zona mista 1, que tinha a possibilidade de fazer o desdobro em dois, tinha 10 de frente por 25, tinha a possibilidade de fazer o desdobro por 2 de 5
por 25. E nós prorrogamos a vigência da lei e autorizamos por mais 2 anos, se eu não me recordo. E isso inviabilizou, depois da cessão desse período da vigência da prorrogação da lei, inviabilizou alguns escritórios que encontram dificuldade para fazer esse parcelamento em áreas urbanas, inclusive que já são consolidadas, né? A maioria da zona mista 1 são bairros que já são consolidados e tem essa demanda para lotes menores, inclusive com aprovação do Minha Casa Minha Vida. São escritórios menores que fazem esses projetos de desdobro. Eu não sei se a gente consegue trazer isso na discussão nesse projeto, apesar de ser apenas discussões técnicas de aprovações de edificações. Mas talvez não seja possível, porque se a gente tiver que esperar até a próxima revisão do plano diretor e da Lei 208, eu acho que a gente vai acabar tendo não inviabilizando o trabalho, mas diminuindo bastante o que a gente tem de aprovação de projetos para essas determinadas áreas que consolidadamente é a zona mista 1. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Algum outro vereador? Paulo Búfalo? Vereador Paulo Búfalo. Bom dia, presidente, secretária. Bem, com tanta gente aqui trazendo as demandas do mercado, eu quero trazer as demandas das questões ambientais. Porque, visivelmente, as mudanças, elas atendem ao mercado, como foi dito, só que na questão da permeabilidade do solo, também trabalha em favor do mercado, sempre com prejuízo às disposições finais aqui, inclusive, sempre prejuízo no que diz respeito a essa questão da permeabilidade do solo. Como esse é um problema que não dá para a gente ficar só aqui, são as emergências climáticas que estão gerando tamanhos alagamentos, enfim, eu queria saber quando que a prefeitura, na verdade, o poder público municipal, o legislativo, vai começar a se preocupar com isso. Ou seja, promover mudanças nas leis urbanísticas que possam avançar nas questões de permeabilidade, que o mercado busque alternativas à questão para garantia e ampliação da permeabilidade. Não o que nós estamos fazendo aqui, quer dizer, tirar de lote, ampliar a possibilidade de se utilizar as questões de cobertura com areia, com pedrisco, de lotes para gleba, fazer essas alterações aqui no que diz respeito a esses benefícios na questão da permeabilidade nas disposições finais. E quero reforçar também aqui na minha fala a questão que o vereador Cecílio aqui nos trouxe, dessa questão de uma área, uma construção de 500 metros quadrados, convenhamos que não são os pequenininhos que estão sendo beneficiados, né? Nós estamos beneficiando construções de médio porte. E aí, quando diz que abre mão, inclusive, da questão da apresentação de uma RT, eu queria saber o seguinte: abre mão no pedido do projeto, porque nós não podemos legislar no que o CREA exige. Se tem uma construção, se tem uma interferência, o CREA exige. Então, não, o CREA exigiu, tudo bem, mas nós aqui de Campinas estamos abrindo mão de ver o que o Conselho de Engenharia exige, por exemplo. Então, são essas as questões. Muito obrigado, vereador. Vereador Dumagoga. Bom dia a todos. Queria parabenizar aí o presidente Schneider, que preside essa audiência, a secretária, o secretário presente também, todos os vereadores e o público aqui presente. Um bom dia a todos. De vários segmentos e várias perguntas que foram feitas, eu quero representar aqui as pessoas com deficiência, que têm sofrido muito já na nossa cidade pela questão de mobilidade. E eu vejo aqui que o projeto, no seu artigo, na mudança do artigo 98,
trata-se de área construída, menor ou igual a 500 metros, uma vaga para cada 100 metros quadrados. E a gente fazendo um comparativo aqui com a tabela 1 do anexo 5º, a gente vê que os mesmos segmentos de bares, supermercados, consultórios, nos itens aqui onde que dizem prestadores de serviços e de restaurantes e lanchonetes, seria uma vaga para 20 metros quadrados. E hoje a gente passa para uma vaga para 100 metros quadrados. E as vagas especiais de PCD, bem nesse quadrante entre restaurantes, bares, ele inclui apenas 2% de vagas para os PCDs. Com esse aumento de metro quadrado, a gente entende que teremos menos vagas disponíveis. E hoje, mesmo que você coloque 2% de 5 vagas, como é que você pode garantir isso, que uma pessoa com deficiência terá uma vaga de estacionamento? Apesar de decretos e leis federais sempre apontarem a gente desses estabelecimentos terem pelo menos no mínimo uma vaga, hoje isso já é difícil de ser cumprido. E se você for pegar aqui também para os shoppings, supermercados e hipermercados, você vê que a quantidade de vagas é muito pouca destinada ao PCD, as pessoas com deficiência. Então, acho que isso aqui eu quero deixar esse adendo e minha sugestão para que a gente pense mais na pessoa com deficiência. Porque se você vai ter um comércio de 500 metros quadrados, você vai ter a obrigatoriedade de ter 5 vagas, eu acho que pelo menos uma deveria ser destinada, e ser claro aqui na mudança da lei, destinada à pessoa com deficiência. Então, eu gostaria que levasse em consideração esse pedido, que veio do Conselho e das pessoas que hoje já têm muita dificuldade de encontrar essas vagas. Então, se você for seguir a lei, fala que assim, até 20 vagas, no mínimo uma vaga para o PCD, quando se trata de shopping centers, departamentos, supermercados. Eu acho que é até pouco, porque você vai lá no shopping, o próprio shopping já coloca mais vaga. Então, acho que a nossa lei deveria também de ser um pouco mais atualizada nesse sentido de número de vagas, para que a gente sempre possa ver essas pessoas com deficiência. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Vereador Paulo Gaspar? Não tem colocação. Então, antes de abrir para as respostas, eu gostaria de perguntar ao doutor Cláudio Pires se tem alguma colocação. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores vereadores. A quem cumprimento em nome do presidente dessa sessão e agradeço a oportunidade da palavra, mas digo que não tenho nada a acrescentar no momento, mas fico à disposição para eventuais dúvidas. Perfeito. A representante do nosso prefeito de exercício, a Valquíria? Não tem? Não tem nenhuma colocação. Então, eu abro para que haja a resposta por parte da secretária. Bom, vamos lá. Com relação às colocações do Salvetti e do vereador Rodrigo, realmente a gente se atentou aos artigos que estavam na resolução 1 e 2, justamente porque houve, né, um questionamento do Ministério Público e nas audiências a gente discutiu bastante esses artigos e, vereador Cecílio, a gente pôde aprimorar a redação, mas nunca acrescentando um artigo novo daquilo que não era objeto da resolução 1 e 2, justamente porque a gente acabou travando todos os processos aprovatórios na Secretaria de Urbanismo, justamente por causa dessa resolução que estava em vigor e foi questionada. Então, até os números que nós temos de índice de aprovação na Secretaria caíram muito, porque até essa construção de audiência, minuta de lei, encaminhar a Procuradoria, o Núcleo Técnico Legislativo. Então, a gente parou praticamente todo o processo aprovatório, quase 4 meses, aí para mais até. Então, a gente se atentou aos artigos e aprimoramos aquilo que realmente traz na descrição, para ficar melhor a interpretação, para ficar melhor uma lei mais clara e objetiva. Então, com relação à zona mista 1, que é a zona 1, na questão de parcelamento do solo e desdobro, a gente não aprimorou e discutiu esse artigo dentro da Lei de Desocupação do Solo, que é um capítulo dentro da lei. Então, eu sugiro, né, com uma questão até de aguardar os outros
projetos que estão sendo encaminhados a essa casa, que é a revisão da lei como um todo. Tá? Com relação à permeabilidade visual, Paulo, a gente traz aqui a permeabilidade visual, vereador, na questão dos condomínios já consolidados, porque isso a gente não achou justo. Aquele condomínio horizontal que já está consolidado, que às vezes quer uma ampliação da área de lazer ou do sistema ali da churrasqueira, do quiosque, a gente exigia a permeabilidade, algo que ele foi aprovado e ele foi consolidado. Então, a gente teve muito pleito da população que mora nesses condomínios horizontais de que a permeabilidade do solo, na época, não era exigido. A gente não pode exigir agora, numa reforma, numa ampliação. Então, a lei trouxe essa flexibilidade justamente porque não é justo. Aquilo que é novo, Paulo, a gente tem total alinhamento de realmente exigir a permeabilidade. Tem situações, inclusive na APA, que está aumentando a permeabilidade do solo na expansão urbana, porque a gente está vivendo essa questão climática no município. Estamos com essa agenda, essa pauta do governo de realmente a permeabilidade usufruir disso para a questão de drenagem, a questão climática. Então, a gente traz essa flexibilidade naquilo que já está consolidado. Tá? Com relação às vagas, né, de PCD, vereador Magoga, a gente está proporcionando ela com relação à área construída. Então, um shopping ele tem uma proporcionalidade de área construída maior, então ele com certeza não vai ter uma vaga, e sim várias outras quantidades proporcional à lei do PGT. Tá? E a questão, a lei já obriga a ter a destinação do PCD. Tá, ok? Então, eu vou passar a palavra à Esther, que ela vai explicar um pouquinho também, complementar a questão dos recuos do artigo 98 e o 500 metros quadrados. Tá, só para deixar um pouco mais claro com relação às vagas. Você aumentar o número, a metragem quadrada, você tem um comércio de 200 metros quadrados. Naquela regrinha dos 100 metros, você vai ser obrigado a ter, no mínimo, 2 vagas. O que é esse empreendimento de 200 metros? É uma padaria, é um comércio pequeno, que tem um recuo, que cabe 2 vagas, porque ele tem 5 metros de frente, e tem lá toda a parte comercial dentro dele. Ao exigir para ele, ao invés de 2 vagas, 10, ele não vai conseguir colocar essas vagas naquele recuo de 5 por 5, só cabe 2 vagas ali. Então, o que aconteceu? O pessoal do alvará de uso, principalmente, e o pessoal do comércio pequeno porte, eles simplesmente não conseguem aprovar mais nada em Campinas porque eles não têm espaço para colocar essas vagas. Aí eles fazem contrato com estacionamento perto. A gente sabe que não funciona, porque a mesma coisa, o PCD, se ele não tem a vaga ali na frente, ele não vai parar 500 metros e vir andando até lá, porque ele não tem essa condição. Os 2%, não importa a quantidade de vagas que você tenha, é 2%. Se você tem uma vaga, essa vaga é PCD. Se você tem 2 vagas, uma vaga vai ser PCD e a outra vai ser idoso. Se você tem 3 vagas, é a mesma coisa. Um vai ser PCD, um vai ser idoso e o outro vai ser de uso comum. O que não quer dizer que o ponto comercial não possa colocar mais vagas e colocar mais vagas PCD de acordo com o público. Aí é o mínimo, é essa quantidade. Se ele vai lá dispor de mais vagas, como alguns shoppings dispõem de vagas para neurodivergente, dispõem de vagas para grávidas, não é obrigado por lei a grávida, mas eles colocam a grávida lá. Não é pela lei municipal, desculpa. Por outras, sim, mas a lei municipal não exige vaga de gestante. E eles têm. Por quê? Porque eles conhecem o produto deles e sabem quem que vai e quem que não vai. Então, o que a gente está preocupado é com o PCD, continua exigindo os 2%, não é uma vaga a mais daquilo que eles têm, é das vagas que ele tem. Acho que deixei claro. Deu para entender. Com relação à dispensa dos 500 metros quadrados, para não precisar apresentar o laudo de sondagem, a gente não está dispensando ele de atingir o lençol freático. Ele foi lá, foi fazer a construção dele, tem uma nascente, é uma área de inundação. Ele não vai poder construir lá se é uma área de inundação. Se ele
atingir o lençol freático, é a mesma coisa. A gente está dispensando ele de um documento obrigatório que a Prefeitura tem exigido de todo mundo que tem subsolo, que é o laudo de sondagem e a RT desse laudo de sondagem. Ele vai continuar tendo que apresentar o projeto lá na Prefeitura, com um arquiteto, um engenheiro, um responsável técnico dele, do mesmo jeito. Só que, além da documentação normal de aprovação na Prefeitura, ele também tinha que apresentar esse laudo, que tem uma NBR que põe regras. Então, ele não pode fazer um furo. Dependendo da construção, ele tem que fazer 2, 3, 4 furos. E isso, dentro do valor daquele imóvel para ele implantar, fica muito caro. Exatamente, é isso mesmo, fica muito caro para o pequeno. Ah, mas 500 metros não é pequeno. É pequeno. Você olha uma padaria, alguma coisa, porque não é só... A gente tinha que colocar um número. E 500 é um número razoável, dentre as opções que a gente tem lá, que a gente já tem aplicado aqui em Campinas nos últimos 30 anos. Tá bom? E só complementando, isso abrange todas as casinhas unifamiliares, né, que são as casas nos bairros, que quando entra com um processo de aprovação dentro da secretaria, a gente estava exigindo um laudo de sondagem até para regularização, que não tem cabimento, porque a casa já está lá consolidada, já está lá implantada, e não tem nem como fazer a sondagem, porque ela já está construída. Então, não só para a regularização, como para a obra nova, a gente estava exigindo. Então, a gente avaliou que, quando tem uma questão ambiental, isso já está apontado na ficha informativa do terreno. E o técnico responsável, que quando for fazer a fundação, ele vai averiguar até onde ele vai bater a sua estaca para fazer uma perfuração de uma fundação. Então, esse laudo nada mais é do que um documento a mais, que nós não somos especialistas para analisar isso. Né? Então, quem é o responsável técnico pela obra e pela construção é o engenheiro arquiteto, que vai se responsabilizar por aquele estudo, e, inclusive, acompanhar a fundação da sua construção. Então, meramente era um documento a ser anexado no processo, e que a gente não ia analisar a sondagem nem a questão do tipo do solo. Né? Nós não somos especialistas nisso, mas o engenheiro arquiteto, que é responsável, ele que tem que fazer toda a avaliação do terreno antes de fazer uma fundação. Tá? Então, era mais um documento a mais, gerava mais custo ao cidadão de uma casinha unifamiliar lá no Campo Grande, Ouro Verde, de solicitar laudo de sondagem e perfuração para regularizar a sua casa. Né? Não tinha cabimento gerar um custo para isso. Né? E até o comércio de pequeno porte também já está consolidado lá, me entrega o laudo de sondagem, era mais um documento dentro do processo, né, gerando uma burocracia enorme aí dentro da regularização e aprovação. Tá bom? Eu agradeço. Dentre as respostas que foram dadas, os seus vereadores estão satisfeitos? Vereador Rodrigo? Vereador Schneider, eu já sabia exatamente que esse projeto nós estamos tratando meramente de questões técnicas pontuadas e apontadas da necessidade de fazer alteração e adequação. Até por isso, vir hoje aqui para participar e propor esse estudo, inclusive, igual nós temos aqui do vereador Arnaldo Salvetti, que tem uma questão pontual. E quando a gente fala, vereador Paulo Buff, também, que é as coisas do mercado, mas não é só do mercado, da população também. Tem gente que tem ali, tem um lote para poder fazer 2 residências, não é o mercado que só o mercado que está pedindo. A população também pede, é mais do que obrigação nossa como legislador, fazer adequação àquilo que a cidade, que a dinâmica requer e que a população precisa. É evidente que nós precisamos também fazer análise com bastante critério, mas eu gostaria de saber como a gente faz, então, até uma dúvida nossa aqui do vereador Arnaldo, para fazer esse encaminhamento da necessidade de inclusão na revisão da 208, que está sendo feita de forma mais criteriosa pela própria secretaria, que precisa fazer essa análise para encaminhamento depois para debate e análise aqui da Câmara. Como que a gente pode fazer? O que eu fiz, a pontuação da necessidade de revisão e adequação para permissão de desdobro, manutenção do que era permitido na zona mista para lotes com frente de 10 para dividir para 2 de 5, e outra alteração também que o vereador Arnaldo sugere para que possa ser analisada se é importante para alteração
Vereadores, com certeza é importante a colocação que vocês fizeram. A gente tem um grupo instituído por uma portaria, que é um grupo, né, coordenado, inclusive, na Secretaria de Planejamento. Né, o Marcelo Colutini e a Marcela, que é adjunta, está coordenando esse grupo, inclusive a Esther, a nossa equipe faz parte. Eu acho que é importante vocês protocolarem essa contribuição, porque isso envolve até uma discussão de que cidade nós queremos, se esses lotes ficarem totalmente picotados por uma eterna, né, prorrogado, que gera o quê? Onde você não consegue estacionar na frente da casa, o lote de 10 metros, você coloca, né, um portão de 5, sobra só 5. Então, que desenho de cidade nós vamos querer, né, a partir do momento que a gente trouxe uma temporalidade para aquela situação já consolidada, mas será que é essa cidade que queremos desenhar com esses lotes todos picotados? Será que esse bairro não pode sofrer uma transformação dentro de um parâmetros urbanísticos novo? Isso é uma discussão de que queremos desenhar essa cidade, e por isso que eu acho que é importante internalizar no grupo, né, Marcelo, nessa discussão, né? Será que essa temporalidade vamos estender um pouquinho mais para essas pessoas que compraram o lote e adquiriram pensando num desdobro, ou esses bairros vão sofrer essa transformação, como a gente fez como Nova Campinas, levando um zoneamento mais misto? Então, é muito salutar essa discussão, sim. Eu sugiro que vocês protocolem na Secretaria de Planejamento e Urbanismo, Secretaria de Planejamento, né, perdão, que está coordenando esse grande estudo da revisão da 208, né? O urbanismo faz parte, mas para a gente internalizar na equipe. Eu acho que é uma pauta importante a ser discutida, sim. Tá bom? Então, secretária, caminha ao Marcelo. Ao planejamento. Planejamento. Uma avenida. Obrigado, viu? Assim, todas as casas. Eu agradeço. Estão satisfeitos com as respostas? Então, agora nós vamos abrir a população que desejar fazer qualquer tipo de questionamento. Tem até 3 minutos, pode se identificar, por favor. Façam um questionamento para que a secretária possa dar a resposta a qualquer tipo de questionamento. Por favor, podem se dirigir ao microfone. Diante da ausência, eu acredito que eu agradeço, inclusive, toda a explicação, porque é necessário mesmo. A Câmara Municipal, ela tem esse papel, ela tem que fazer as suas audiências para que a população possa fazer os seus questionamentos. E, aliás, é o tipo da coisa que nós estamos num ano, um ano eleitoral, então será diferente o calendário. Então, eu faço um compromisso aqui com a população de Campinas, com o governo municipal, com a Câmara Municipal, de estar marcando tantas audiências públicas quantas forem necessárias para trazermos em tempo legal, em tempo hábil, qualquer tipo de discussão para que as leis não travem o mercado, para que as leis não travem as manifestações populares, para que as leis não travem qualquer tipo de coisa dentro da cidade de Campinas. Então, essa comissão vai estar reunida quantas vezes for necessária para que sejam debatidos os projetos, secretária. Obrigada, vereadora. Eu agradeço e também coloco a Secretaria de Urbanismo à disposição de vocês, vereadores, aqui presentes nessa sessão, os que estão nos acompanhando também. Né? Se caso tem alguma emenda, alguma discussão que queira, igual o vereador Cecílio também colocou, para a gente amadurecer e também explicar o que são essas alterações. Então, conte com a gente lá na Secretaria de Urbanismo para que, se Deus quiser, a gente consiga, quanto antes, aprovar o projeto de lei aí. Muito obrigada. Até a segunda votação, nós teremos um grande caminho a percorrer. Então, o mercado, as pessoas interessadas no projeto que tiverem qualquer tipo de dúvida ou sugestões que pudermos até transformar em emendas, pode procurar qualquer vereador dos 33 para que possam ser feitas a qualquer tipo de alteração cabível dentro do projeto. Para nós é nossa obrigação, não, é nosso prazer trabalhar dentro da legalidade e dentro daquilo que é possível para melhorarmos cada vez mais a convivência da população, do empresariado com o poder público. Eu agradeço a presença da secretária, eu agradeço a presença do Dr. Cláudio, da Valquíria, da Esther, e de todos os vereadores presentes, de todos os senhores e senhoras, e de todos vocês que estão em casa nos assistindo, pedindo as bênçãos divinas. Declaro
encerrada a presente audiência. Obrigado. Encerrada agora a primeira audiência pública do ano de 2024 da Comissão de Constituição e Legalidade, presidida pelo vereador Jorge Schneider. Bom dia, vereador. Vereador, sobre essa reunião, a importância dessa audiência pública. Nós tínhamos uma resolução que norteava algumas ações da Secretaria de Urbanismo. Foi contestada pelo Ministério Público com razão, porque teríamos que ter uma lei que normatizasse tudo aquilo. E então está sendo colocado em lei e já fazendo algumas alterações necessárias também. Porque Campinas cresce e nós precisamos crescer juntos. E na audiência, vereador, foram explicadas todas as alterações solicitadas pelo Executivo, né? Sim, algumas alterações necessárias que foi o próprio mercado que disse, alguns efeitos na lei que poderia melhorar para que nós pudéssemos ter uma Campinas legal e Campinas mais viável para o campo do empresariado. E durante a reunião também a gente contou com uma grande participação dos outros vereadores presentes, né? Sim, graças a Deus, nós temos aí vereadores preocupados com a situação de Campinas e também eu vi muita gente aqui, hoje fiquei feliz, mais de 50 pessoas aí presentes, olhando os rumos de Campinas. E agora qual que é o próximo passo, vereador? Agora essa aí vai para a Comissão de Legalidade, esse projeto de lei. A Comissão de Legalidade vai dar o seu parecer para depois nós termos a primeira votação para depois ir para comissões de mérito. É importante reuniões como essa, né, Schneider? Isso aí, aquilo que eu disse, além de ser uma obrigação nossa, é um prazer fazer Campinas com que Campinas tenha a sua lei, as suas leis norteadas pela legalidade. É isso então, muito obrigado, vereador, tenha um bom dia. Obrigado, Deus nos abençoe. Assim nós encerramos a primeira audiência pública de 2024. Continue agora com a programação da TV Câmara Campinas. TV Câmara Campinas.